Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, profetizando as 12 bênçãos do Salmos 23. Em o nome de Jesus, provisão, orientação divina, livramento e segurança, bondade e misericórdia, 12, Pai, as 12 bênçãos que estão aqui no Salmos 23, que venha sobre a vida dessa pessoa, que venha sobre a sua casa, que venha sobre a sua família, que venha sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Também oramos agora, Pai, por cura divina, em favor de todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Oramos pela saúde total, oramos pela saúde completa, oramos pela restauração dessa pessoa. Eu oro por pessoas que estão em tratamento do câncer, pessoas em tratamento, Senhor, de fibromialgia, tratamento da depressão, tratamento, Senhor, de outros tipos, Senhor, de problemas e coisas complexas, que haja uma intervenção do céu agora. Jesus, tu cura. A nossa fé está em ti, Jesus. Sim, nós cremos e oramos por uma cura total e completa na vida dessa pessoa. Oramos pela restauração do coração dessa pessoa. Oramos pela restauração das veias do coração. Oramos pela restauração do pulmão, do pâncreas, do rins, do fígado, de todo o corpo dessa pessoa. Que toda infecção no sangue, que todo tipo, Senhor, de inflamação, de ferida no corpo, renda-se agora ao poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, aquele que cura, sim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo cubra a tua vida, que o sangue de Jesus Cristo restaure a tua saúde, que o sangue de Jesus Cristo restabeleça completamente todo o funcionamento do teu intestino, do teu estômago, que haja uma restauração total e completa na tua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que a boa mão de Deus seja sobre ti. Receba do poder de Deus, receba do favor de Deus, receba da graça do Senhor sobre ti, sobre a tua casa, no nome de Jesus. Que haja uma liberação do céu sobre ti, que haja uma liberação do céu sobre a tua vida, no nome de Jesus. Que a unção de Deus venha sobre ti, que a unção de Deus venha sobre a tua casa, que a unção de Deus venha sobre a tua família. Aonde há cansaço, aonde há peso no corpo, aonde há opressão, que agora seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dos teus filhos, para que eles sejam prósperos, para que eles sejam frutíferos, para que eles estejam guardados pelo Senhor em todo o tempo. Que o Senhor livre os seus filhos de todo mal, que o Senhor livre a tua família de toda maldade, que toda seta maligna enviada contra a tua casa, tudo aquilo que vem para te desanimar, tudo aquilo que vem para te entristecer, que o Senhor tire, que o Senhor arranque completamente, no nome de Jesus. Meu Pai, toca com o teu poder na vida de cada pessoa que está orando comigo, toca com o teu poder. Oramos também, Pai, por pessoas que estão endividadas, pessoas, Pai, que precisam de um milagre, precisam de uma intervenção. Gente, Pai, que está com a sua vida financeira, Senhor, atrapalhada, que precisa, Senhor, de um milagre, que precisa de uma saída, que precisa de uma direção do Senhor. Toca com teu poder, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Por isso, Pai, nós oramos
para que essa prosperidade, essa plenitude, essa provisão que está aqui descrito no Salmos 23, venha sobre a nossa vida, venha sobre a nossa casa, que teus negócios prosperem, que o que você faz prospere, que o que está nas tuas mãos prospere, que a tua casa seja uma casa próspera, que você seja um próspero de saúde, um próspero de família, um próspero de filhos, um próspero de casamento, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Declare aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos fazer essa declaração com fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem uma pessoa de sobrenome Feitosa que está aí me escutando nesse momento. Deus está te visitando. Deus está te visitando e o Senhor me disse que está curando você. Mas não é uma cura física, uma cura emocional. Alguma situação muito delicada você passou. E o Senhor está restaurando você agora. No nome de Jesus Cristo. Seja o que for, passou. Você vai viver o que Deus tem daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí também, que tem ou uma viagem marcada para a China, ou um negócio que está pensando em fazer na China, seja o que for. E o Senhor me trouxe isso agora no meu espírito, no meu coração. O Senhor vai te abrir várias portas. O Senhor vai te abrir várias portas. Há um liberar de Deus que está para acontecer na tua vida muito grande, em nome de Jesus. Mas cuidado com as tuas decisões. Tenha cuidado com as tuas decisões. Seja alguém que ore mais para tomar as suas decisões. Amém? O Senhor também me deu uma palavra para Adair. Adair. Tem alguém que se chama Adair ou que é casada com um homem chamado Adair. Deus está visitando essa pessoa agora, visitando sua família, sua casa. O Senhor está tirando coisas que estavam paradas há muito tempo. Certo? Está vindo uma renovação na tua vida. No nome de Jesus, está vindo uma renovação na tua vida, uma renovação na tua casa, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor está entregando algo a alguém que está aqui me ouvindo. Eu creio que está relacionado à prosperidade dessa pessoa. Deus está visitando uma pessoa que está aqui me ouvindo e faz aniversário dia 12 de fevereiro, do ano de 82. Deus está visitando você. Deus está visitando você, está te entregando algo nas tuas mãos. No nome de Jesus, é algo muito precioso. Amém? É algo de muito valor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos fazendo a declaração do Salmos 23 e estamos crendo que o nosso Deus, o bom pastor, Ele está intervindo em nossa vida. Amém? E nesse final de semana nós vamos clamar pela prosperidade, pela vida financeira. No final de cada mensagem, antes de fazer a oração final, eu vou dar dicas para você fazer uma renda extra. Eu tenho falado para vocês aqui, não é de hoje, eu tenho falado para vocês aqui que tem alguns cenários que eu observo e que eu estou vendo que as pessoas precisam estarem bem organizadas financeiramente, para não passarem por dias difíceis lá no futuro. Você lembra quando José foi colocado por Deus na presença do faraó? Foi Deus que colocou José na presença do faraó. E não foi só para mudar a história de José, como as pessoas pensam, não. Deus mudou a história de Israel, de toda a família de José. E mudou o destino do Egito também. Porque se o faraó não tivesse tido o discernimento dos sonhos que ele teve, através da vida de José, ele não ia se preparar para 7 anos de crise que iriam consumir completamente todas as reservas do Egito. Ia ser um caos total. Haveria morte no Egito. Seria algo catastrófico. Então, eu vejo que Deus sempre trabalha com planejamento, com preparo. Deus sempre trabalha olhando
para o amanhã. Então, Ele nos dá instruções muito claras para o nosso hoje, para que no hoje nós possamos tomar providências em relação ao nosso futuro. E eu tenho dito aqui, nas minhas lives eu tenho dito, que eu tenho observado como nos últimos 20 anos, tá? Isso aqui é uma coisa interessante que eu vou falar para você. Nos últimos 20 anos, o acesso e também o movimento de educação financeira tem aumentado. Tem aumentado assim absurdamente. Tem entrado absurdamente. E, enfim, tem muitos educadores financeiros que estão ensinando as pessoas a investir, as pessoas terem uma reserva de emergência, as pessoas terem uma renda extra, a guardarem dinheiro, né? E isso, eu creio, que é um sinal de Deus para a sua organização, né? E os números são alarmantes de pessoas que estão endividadas, de pessoas que o que elas ganham já está todo comprometido financeiramente, pessoas que estão com o cartão estourado, a vida financeira que não está fácil. Então, eu quero ajudar você hoje com algumas coisas, na verdade, nesse final de semana inteiro. Além de orar pela tua vida financeira, nós vamos orar, nós estamos no propósito Salmos 23, amém? Além de orar pela tua vida financeira, eu vou dar algumas dicas aqui bem importantes para você, que vai te ajudar, ok? Foi essa a direção que eu recebi para esse final de semana. E eu quero que você compreenda isso. Por isso quero pedir a cada pessoa que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Amém? Deixa aí a tua curtida, teu like, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. E eu quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, coloque em grupos, me ajuda a compartilhar essa oração. Seja um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, eu creio. Tem muita gente aqui que vai ser abençoada através dessa palavra e dessa oração. A palavra que Deus colocou no meu coração começa lá em Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Antes de você mudar sua vida financeira, você precisa mudar a sua mentalidade. Porque tem gente que acostumou a viver na dificuldade, acostumou a viver apertado, acostumou a viver devendo, acostumou. E eu não julgo as pessoas, porque eu sei como as coisas são difíceis, eu sei como é desafiador pagar a conta em dia, como é desafiador você fazer um compromisso e você sabe ser fiel àquele compromisso. E muitas pessoas, às vezes, foram mal, eu posso dizer assim, ensinadas. Foram mal ensinadas a se organizar, a pensar, a fazer como Jesus disse, sentar e calcular custos. Você já parou para pensar qual que é a maneira bíblica, que Jesus ensinou a gente a lidar com negócio, com dinheiro? Porque Jesus, ele dá vários insights sobre isso. Ele diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito coloca. Ele fala sobre quando ele multiplicou os pães e os peixes, lembra daquela passagem? Ele disse: recolham o que sobrou. Ou seja, Jesus não era um desperdiçador, certo? Não era um desperdiçador. Quando chegaram para Pedro e perguntaram assim: o mestre de vocês não paga imposto? E Pedro disse: só um pouquinho, vou lá perguntar para ele. Aí Pedro foi lá para perguntar. Quando Pedro foi falar com Jesus, Jesus disse assim: de quem os governantes aqui desse mundo cobram o imposto? Dos filhos ou daqueles que não são filhos? E daí Pedro disse: daqueles que não são filhos. E Jesus disse: bem, então os filhos estão isentos. Mas de qualquer forma, para não os escandalizar, vão pagar. Vai lá, joga o anzol, o primeiro peixe que você pegar, tem lá uma moeda e paga o meu imposto e paga o teu. Olha só, Jesus aconselhando Pedro a pagar o imposto, né? Paga o meu imposto e paga o teu imposto. Outra vez perguntaram a Jesus a respeito das contribuições, a respeito dos impostos, enfim, outras coisas. E Jesus disse assim: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o
que é de César. Quando tentaram ele falou exatamente isso: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. O que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo assim: olha, vocês têm que pagarem impostos, vocês têm que pagarem as contas de vocês, os compromissos, as responsabilidades de vocês. Então a Bíblia está repleta disso. Mas por que eu li esse texto aqui de Romanos 12:2? Porque a mentalidade de uma pessoa próspera, ela tem que estar condicionada, totalmente influenciada pela palavra de Deus. Entenda uma coisa: você não quebra o ciclo da dívida sem quebrar o padrão de pensamento que te colocou nela. É por isso que a Bíblia diz: metanoia, transformação de mentalidade. Às vezes tem gente que já aprendeu a viver enrolado, sabe? A mentalidade dele é de enrolado. Então, se der para ele 100 mil na mão dele, 200 mil, 1 milhão, ele vai gastar tudo. Tem gente que não interessa se ganhar mais, vai gastar tudo. Não interessa se ganhar mais, vai gastar tudo, vai se endividar de novo. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade. A pessoa está acostumada a gastar tudo que vem na mão, ela está acostumada primeiro faz e depois ela pensa, ou seja, ela é impulsiva. Ela está acostumada a fazer maus investimentos porque ela não ora, ela não busca informações sobre o negócio, ela simplesmente vai indo e vai fazendo, e quando vê, ela está endividada de novo. Então tem pessoas que não adianta elas orarem para ganhar mais, elas vão se endividar de novo, e é por isso que muitas vezes tem orações que não são respondidas. Por quê? Porque a pessoa está orando, pedindo a Deus para que Deus prospere ela. Ela está orando, está pedindo a Deus para Deus abençoar ela, mas daí Deus abençoa ela, o que ela faz? Ela desperdiça tudo, ela quebra princípios. Por exemplo, você já leu em Provérbios que a Bíblia diz para você não ficar fiador de ninguém? Tem muita gente que está endividada porque ficou de fiador de alguém, emprestou o nome para a pessoa, emprestou crédito para a pessoa, deu um cheque para uma pessoa, emprestou o cartão para uma pessoa, não, depois eu te pago, e esse depois eu te pago, perdeu o dinheiro, perdeu o amigo, perdeu o cartão e ainda ficou com a dívida. Ou seja, a gente vê que é um padrão, é uma mentalidade na pessoa, ela não quebrou aquele padrão. É por isso que nós temos que, escute isso muito bem, nós precisamos pegar os princípios da palavra de Deus e jogar para dentro de nós. Nós precisamos, gente, isso é uma necessidade, pegar os princípios da palavra e colocar para dentro de nós, para dentro de nós, e começar a viver por esses princípios, O objetivo dos princípios da palavra, é mudar a maneira como você pensa, Tem gente que é toda enrolada para os negócios dela. A casa está enrolada, o carro está enrolado, as contas dela, ela não sabe quanto ela deve, para quem ela deve. Ou seja, é uma vida enrolada. Ela nem sabe direito para quem que ela deve. Ela sabe que ela deve algumas coisas na praça, mas ela não sabe o quanto ela deve. Ou seja, está faltando um desenrolar aí. Está faltando ela fazer uma planilha, sobre todas as pessoas para quem ela deve e começar a pagar cada uma das suas contas e não fazer novas dívidas. Eu tenho um princípio que eu carrego há anos, nem sempre foi assim, tá? Mas já fazem mais de 7 anos que eu tenho vivido assim. Tenho cartão de crédito? Tenho. Mas eu tenho um princípio comigo que eu tenho seguido há alguns anos. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, então eu não preciso para aquele momento. Uso o cartão de crédito quando realmente assim é alguma coisa que precisa ser paga, fracionado por ser um valor maior. Mas é ali, eu uso um mês o cartão e depois eu fico 4, 5 meses, até mais, sem usar o cartão de crédito. Porque eu sei
eu sei o que é pagar só o mínimo do cartão de crédito, eu sei o que é viver sempre apertado, né? Tem gente que não pode nem desfrutar do salário que ganha, porque o salário que ganha já vai todo para o cartão, né? Porque ali já tem juros embutidos, já tem um monte de coisa. Então a gente tem que cuidar. Uma coisa que você tem que entender, a dívida não é só financeira, a dívida ela é mental também. Então prosperidade começa com uma mentalidade renovada. E antes de Deus mudar a sua vida financeira, Ele quer mudar a sua mente. Jesus, Ele falou muito sobre isso. Vai construir uma torre, vai construir um prédio, vai fazer algo, senta. Jesus, olha o que Jesus ensinou, senta e calcula. A gente não gosta de cálculo, a gente não gosta de sentar e calcular. A gente não gosta de parar por um momento para calcular, mas depois a conta chega. E quando a conta chega, geralmente é a gente que tem que pagar e às vezes até vender algo por pouco preço para poder pagar e quitar aquela conta. Uma coisa que a gente tem que aprender sobre prosperidade é que não podemos viver para aparecer para os outros. Tem muita gente que compra carro para aparecer, né? Compra roupa para aparecer, compra relógio para aparecer. Você tem que ter as coisas porque é bom para você e aquilo ali é importante. Agora, para você, né? Ou a realização de um sonho. Agora, comprar alguma coisa para aparecer não é uma coisa inteligente. Tem muita gente vivendo de aparência. Ou seja, parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. E a pessoa está cada vez mais se endividando, ela está cada vez mais se enrolando, né? E tem momentos que a gente vai ter que aprender, sabe, a viver a realidade. É por isso que em Provérbios 21, 20, olha o que está escrito em Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Peraí, vamos ler de novo. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando aí, é um princípio da palavra. Está me ensinando a mim, está ensinando a você. E você que entrou agora aqui na oração, só deixa eu te explicar. Deus colocou no meu coração de nesse final de semana eu ajudar as pessoas, tá, a repensarem sua vida financeira, a orar também pela vida financeira, porque nós vamos orar por provisão de Deus. Amém? E eu vou dar dicas para vocês, para todos que estão aqui, inclusive para aqueles que não precisam, para ter uma renda extra. Eu vou aconselhar você a ter uma renda extra, né? Eu vou lhe aconselhar e você ore sobre isso, né? Porque conselho não é direção, né? Conselho não é direção. Então eu vou te aconselhar, daí você vê se é a direção de Deus para você ou não. Mas olha só, o texto de Provérbios diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. O que Provérbios está dizendo aqui? Que pessoa sábia aprende a guardar. Agora o tolo gasta tudo que pode. O tolo não sabe guardar. É por isso que nós temos que achar uma maneira de guardar. Seja um pouco, seja muito, achar uma maneira de guardar. Tem um podcast que vai sair logo no ar, né? Inclusive eu quero depois pedir que você me ajude se inscrevendo no meu podcast. Eu quero chegar a 100 mil inscritos no meu podcast, porque eu vou ter um podcast sobre autismo. Eu considero assim que todo mundo deve escutar, todo mundo deve ver, porque, sabe, é assustador as coisas que a gente conversa nesse podcast. E eu acredito que eu preciso de ajuda nesse podcast, para que você me ajude a levar esse podcast para mais pessoas. Foi incrível e bem. Mas teve um dos podcasts que eu fiz que se falou que quando a pessoa consegue juntar 5 mil reais, vai mudar muito a mentalidade dela, né? Daí você diz: não, mas 5 mil reais, não, mas para algumas pessoas, né? Para a maioria das pessoas, 5 mil reais é um valor bem grande. E tem gente que nunca juntou isso na conta, nunca teve como reserva. Mas agora, se você passar um ano para juntar isso, tá? Um exemplo, você passa um ano para juntar esse valor. Depois, quando você chegar a esse valor de 5 mil,
você não vai gastar com qualquer coisa. Por quê? Porque você demorou um tempo para juntar esse valor. Entende o que eu estou falando? Você demorou um tempo. Tem gente que vai levar 6 meses para juntar esse valor. Tem gente que vai levar um pouco mais de tempo para juntar esse valor. Mas depois que você juntar um valor que é desafiador para você, tá? Esse é só um exemplo que eu estou dando aqui. Você vai ver como você vai pensar 2, 3 vezes antes de gastar esse valor. Por quê? Porque você teve um trabalho, você juntou um pouquinho de cada mês, né, e foi colocando lá na sua poupança, ou onde você investe, e você foi guardando. Ou seja, quando chegar o momento cheguei no limite que eu queria, né, de guardar esse valor, você não vai gastar. Você não vai gastar, você vai querer que aquilo multiplique. Então, às vezes é bom a pessoa fazer algum tipo de organização financeira para ela não se endividar, né? Então, muitas dívidas vêm de tentar impressionar as pessoas, e prosperidade exige disciplina. Prosperidade exige disciplina. Eu deixo essa palavra ao teu coração, tá? E eu quero agora dar 2 ideias de renda extra aqui, tá? 2 ideias. A cada oração eu vou dar 2 ideias de renda extra, de você conseguir uma renda extra. Primeira ideia que eu vou te dar de renda extra: vender roupa, né? Mulher, né? Comprar umas roupas por um valor menor e vender essas roupas depois para os seus amigos. É uma coisa que você pode começar com R$1.000 ou menos talvez, e começar a vender perfume até importado, eu não sei, né? Também é uma forma de você comprar por um preço e vender por outro. Também, né, as pessoas fazem Uber. Então eu vou dar 3 dicas só agora. Depois de noite eu dou mais 3. Né? Mas tem muita gente que faz Uber, né, e consegue ter uma boa renda extra, até quitar o cartão de crédito, pagar as dívidas. Então uma pessoa é SLT, né, ela trabalha ali uma jornada de 8 horas, ela pode por 2, 3 meses, quem sabe trabalhar de Uber, né, vender alguma coisa por fora para colocar as contas em dia. Então, dei aqui 3 exemplos para você do que você pode fazer para ter uma renda extra, porque se a pessoa está endividada, ela precisa de uma renda extra, né? Ela precisa ter uma reserva na vida dela. Então, esse é o meu conselho para você. De noite eu dou mais conselhos e vou continuar essa mensagem que eu comecei hoje aqui, tá bom? Eu quero orar por você agora. Domingo agora estarei ministrando na Get Church em Curitiba. Vou transmitir o culto de lá, certo? Inclusive vou transmitir o culto a partir das 10h30 por causa dos direitos autorais, tá? O culto é às 10 lá. E foi uma igreja, eu ia fazer o culto no hotel e essa igreja abriu as portas para mim. Então, gratidão pelos pastores lá que abriram as portas, né, para que eu fizesse esse culto de domingo, porque as pessoas que me acompanham ali do Paraná, tem muita gente que me acompanha do Paraná, as pessoas vão ir e vai ser incrível, vai ser um tempo profético maravilhoso, amém? E meu outro anúncio é que eu gostaria que você se inscrevesse no meu podcast A Voz. Eu tenho um podcast que eu vou largar semana que vem e eu precisava da ajuda e do apoio de vocês. Então, se você puder depois se inscrever no meu podcast, eu gostaria de bater 100.000 até domingo, 100.000 inscritos no meu podcast A Voz, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Eu gostaria muito do apoio de vocês. Se você puder, está aqui na descrição. Eu gostaria de chegar a 100.000 inscritos, talvez até segunda-feira, né, no meu podcast A Voz, para que eu pudesse alcançar o máximo de pessoas com o podcast que eu vou lançar semana que vem. Ok? Então, se você puder me ajudar, e também você que gostaria de ser aluno da Academia Kingdom Global, caminhar mais perto de nós, vá até o meu site, se torne aluno da Academia Kingdom. Hoje, 10 da manhã, tem programa na Rede TV, ore por nós, vai ser uma grande bênção. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. E eu vou pedir que você mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, gratidão, Senhor, porque eu sei que o Senhor está falando conosco. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga provisões sobrenaturais para cada um dos teus filhos e filhas. Que essas 12 bênçãos dos Salmos 23 venham entrar nesse lar. Essas 12 bênçãos dos Salmos 23 venham tocar nessa casa, venham tocar nessa família.
Em o nome de Jesus, Pai, nós pedimos prospera a vida dos teus filhos, abre oportunidades, coloca pessoas certas, dá ideias, Pai, ideias disruptivas para que teus filhos vençam as dívidas, vençam os compromissos financeiros. Eu oro também, Pai, por aquele empreendedor que talvez não precise dessas dicas básicas, mas ele precisa de um milagre nas suas finanças, ele precisa de uma provisão, alguma coisa o Senhor já está tocando no coração dele, que o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa e operar um milagre, Pai, intervir na vida dessa pessoa. É que eu peço a Ti, Pai, traga uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, Jesus, que haja uma restauração, haja uma cura, haja um milagre na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Pai, e restaura a sua saúde completamente. Eu oro por pessoas que estão em qualquer tipo de tratamento. Eu oro por uma restauração na saúde dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas e tira pessoas da dívida, Pai. Tira pessoas, Pai, de enroscos financeiros e dá vitória. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Mande para amigos, mande para parentes. Às 9 da manhã eu vou fazer uma oração especial por cura divina, que é o que Deus tem tocado no meu coração também, tá? De orar por pessoas em tratamento. Eu quero convidar você a orar comigo agora às 9 da manhã. Eu vou fazer uma oração especial pela saúde. Deus abençoe a todos. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, eu profetizo as 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre essa vida, sobre sua casa, sobre seu trabalho, que haja a condução do bom pastor, haja orientação divina, que o Senhor traga descanso e refrigério para ela, que o Senhor a leve a águas tranquilas, sim, ó Deus, que o Senhor a proteja de todo mal. Ainda que ela ande no vale da sombra da morte, ela não irá temer, ela não viverá debaixo do medo, da insegurança, das dúvidas e das angústias. Não, Senhor, ela será totalmente protegida e guardada por Ti. Tua santa presença estará com ela. Também o Senhor fará justiça a toda injustiça contra ela, vai preparar uma mesa na presença dos adversários dela. A bondade e a misericórdia do Senhor irão cercá-la todos os dias da vida dela, e ela terá um lugar de habitação na casa do Senhor para todos sempre. Jesus Cristo é aquele que salva e prometeu na sua palavra, e será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, eu quero profetizar, uma grande obra vai acontecer nessa casa, uma grande obra vai acontecer nessa família. Todos vão ter uma experiência com Jesus, todos vão ser salvos. Eu oro para que toda essa família seja visitada pela presença de Deus. Tira do nosso caminho, Pai, a inveja, a maldade, a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que se opõe espiritualmente, a resistência espiritual, tudo aquilo, Senhor, que se coloca no caminho para tentar impedir, para tentar bloquear, para não deixar com que essa pessoa, Senhor, ela viva aquilo que o Senhor tem para a vida dela. A minha oração, Pai, é para que todo propósito que está retido ou está incubado na vida dessa pessoa comece a brilhar. O Senhor tem um propósito na vida dela, que ela seja despertada para viver esse propósito na intensidade do chamado dela, na intensidade do que o Senhor tem preparado. Guarda ela, guarda a sua casa, guarda a sua entrada, guarda a sua saída, guarda aqueles que estão indo para o trabalho, guarda aqueles que estão em viagem, guarda, Senhor, a família que irá sair, uns para a escola, outros para a faculdade, outros para o trabalho, outros para resolver coisas no dia, Senhor, que o Senhor possa abençoar, dar sabedoria, dar graça, dar favor para essa família, que o dia de hoje seja um dia onde as bênçãos dos Salmos 23 venham refletir na sua vida.
venham se manifestar no seu caminho, em o nome de Jesus. A minha oração é que haja provisão na tua vida, provisão abundante, provisão aonde você possa ser tão abençoado a ponto do seu cálice transbordar. Vai ser mais do que você pediu, vai ser mais do que você imagina, vai ser abundante, vai ser transbordante no nome de Jesus Cristo. Também oro por toda pessoa que está num tratamento da saúde, um tratamento para o câncer, um tratamento, Senhor, para um problema no intestino, um tratamento, Senhor, para fibromialgia, para depressão. Senhor, eu oro para que haja cura total e completa. Jesus Cristo cura, sim. Cremos em Jesus, cremos que Ele cura, cremos que não há impossíveis para Ele. O nosso Deus é soberano, Ele tem poder, Ele tem autoridade sobre toda doença, sobre todo mal. Por isso nós declaramos saúde agora, saúde no teu corpo físico, saúde agora nas células do teu corpo, saúde no teu rins, no teu fígado, no teu pâncreas, no teu coração, saúde no teu sangue, em o nome de Jesus. Que o poder de Deus toque a tua vida agora, em nome de Jesus. Que esse cansaço saia, que esse desânimo saia, que essa prostração saia, que esse peso nas tuas costas, nos teus ombros saia, seja removido em nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que portas se abram no dia de hoje, oportunidades se abram, as pessoas certas cheguem no caminho dessa pessoa. Libera do teu favor sobre ela, Pai, e a abençoe. Em nome de Jesus, nós queremos a tua bênção sobre nós, queremos o teu favor, porque reconhecemos, Pai, que sem ti não somos nada. Reconhecemos a nossa dependência, Paizinho. Precisamos amar mais as pessoas, precisamos ter mais misericórdia delas, precisamos ser melhores do que fomos ontem, e nós te pedimos a tua graça para vivermos isso. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Queremos viver cada vez mais perto de ti, cada vez mais próximos da tua palavra, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, deixa as coisas claras no nosso caminho, nos mostra os caminhos da vida, nos mostra, Senhor, as direções da vida, no nome de Jesus Cristo. Peço tua bênção, peço teu favor sobre essa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus está visitando muitos lares com seu poder, com a sua graça e com o seu favor. Eu oro agora pela casa da Olívia, para que o Senhor visite a tua casa, para que o Senhor tire toda a ansiedade, tire toda a angústia daí, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que segura situações que a gente não consegue segurar. Olívia, Deus está visitando a tua casa, vai te dar a força que você tem pedido a Deus, vai te dar a graça que você tem pedido a Deus, e você não pode deixar mais o inimigo atacar na sua mente, nos seus pensamentos. Seja livre em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Ricardo Oliveira. O Senhor está derramando graça sobre a tua vida, Ricardo. O Senhor está colocando nas tuas mãos. Eu vejo papéis, contratos, bons negócios. É o favor dele sobre a tua vida. É resposta de oração que está chegando, no nome de Jesus Cristo. Amém? Também quero liberar uma palavra sobre a casa do Antônio e da Maria. Deus está visitando esta casa também com favor, com promessas, e resistências espirituais estão sendo quebradas. Acertos vão acontecer. Coisas que vocês estavam lutando, talvez para alinhar, para colocar em ordem. Deus está colocando a mão sobre esses assuntos. Isso vai se resolver em o nome de Jesus logo. Amém? Logo, essa é a palavra. Isso vai se resolver logo, em nome de Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. Então, se você puder deixar o teu like aqui nessa oração, nesse vídeo, gratidão. E compartilhe, mande para uma pessoa, mande para 10, mande para 100, compartilhe, seja um canal de Deus. Comece o dia sendo uma pessoa generosa, compartilhando a palavra de Deus, amém, com alguém que precisa. Demonstre bondade, compartilhando uma palavra, mostre o seu coração, abençoando a vida de alguém com essa oração, com essa palavra. Deus me deu uma palavra que eu estava meditando até antes de começar aqui. Quando Deus luta por nós,
quando Deus luta por você, quando Deus luta por mim. Em Neemias capítulo 4, verso 20, a Bíblia diz assim: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Quando Deus entra na batalha, a vitória, ela deixa de depender da sua força e passa a depender da soberania dele. Você sabe o que significa soberano? Soberano vem da palavra Augusto, que significa aquele que age sem influência, aquele que independe do poder do outro, aquele que independe das habilidades do outro, aquele que está acima de toda a autoridade. O nosso Deus é soberano. Isso significa que não existe guerra que ele não possa vencer, não existe muralha que ele não possa derrubar, não existe inimigo que possa resistir à sua mão, não existe situação irreversível que Deus ele não possa reinar com poder e com autoridade. Se Deus lutar por ti, a vitória é certa. Se Deus lutar por mim, a vitória é certa. Escreve aqui nos comentários: se Deus lutar por mim, a vitória é certa. Escreve aí, em nome de Jesus: se Deus lutar por mim, a vitória é certa. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí. Essa pessoa está com dores muito fortes aqui atrás do ombro, certo? Dores muito fortes aqui atrás do ombro, no lado direito. E eu quero liberar uma palavra de saúde. Jesus Cristo da saúde. Seja curado, seja curada. Coloque a sua fé em Jesus. Eu oro para que você seja curado agora, totalmente, em nome de Jesus. Em Êxodo capítulo 14, no verso 13 e 14, a Bíblia diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Olha o que disse Moisés. Então, tanto Neemias quanto Moisés, ambos têm a mesma visão. Quando Deus peleja por nós, não temos que nos preocupar mais. Não há mais o que falar, porque Deus vai fazer algo. Ele é soberano. E eu aprendo algumas coisas com isso. A primeira chave da vitória é reconhecer a soberania de Deus. Antes de vencer uma batalha, você precisa saber quem é o Deus que está com você. Neemias não disse: nós vamos lutar sozinhos. Ele disse: o nosso Deus pelejará por nós. A fé, ela começa quando você entende que você não é um espectador da dor, porque Ele é o Senhor sobre a guerra. Ele é o Senhor sobre a guerra. Eu não vou apenas, viver aquele sofrimento, viver aquela dor, não. Eu verei Ele entrando na minha frente e lutando por mim. Eu não estarei sozinho. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Jesus é na minha vida. Eu sei o poder que Ele tem. Eu sei quem Ele é. Eu já vi Ele curando, eu já vi Ele libertando, eu já vi Ele mudando vidas. Eu sei o poder de Deus, eu creio na ação de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6, a Bíblia diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus, e não és Tu que dominas sobre todos os reinos das gentes? Na Tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Muita gente entra em luta, fica tenso, preocupado, porque mede o problema pelo tamanho do inimigo, mas esquece que Deus é soberano, esquece que Deus está acima do poder do inimigo. Como nós temos nos preocupado, gente? Como nós temos nos preocupado? Esse mundo ensina a gente a viver preocupado. Esse mundo ensina a gente, a viver tenso, como se as coisas dependessem de nós. Você faz o que está ao teu alcance, e o que não está ao teu alcance, você tem que depender de Deus. Você tem que depender de Deus.
Nós temos que aprender, Deus é soberano. Ele está acima de qualquer coisa. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! Quem conhece a soberania de Deus, mede o inimigo pelo tamanho do seu Deus. Quando Deus entra na batalha, o impossível perde a autoridade, o impossível perde a voz, porque Deus entrou. Amém? Então o problema pode ser grave, a situação pode ser difícil, o caos pode estar instalado, mas se Deus está lutando por mim, aleluia! Se Deus está lutando por mim, eu vou vencer. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é maior do que o problema. Deus é maior do que a confusão. Deus é maior do que a vergonha. Deus é maior do que o choro. Deus é maior do que qualquer situação econômica. Deus é maior do que guerra. Deus é maior do que governo. Deus é maior do que tudo. Deus é maior. Ele é soberano. Nós temos que colocar a nossa fé no Deus que é soberano, que está acima. Muitas vezes o homem determina que vai te prejudicar. O homem determina no seu coração que vai resistir você, que vai lutar com você, que vai perseguir você. Ele pode determinar essas coisas no coração dele porque ele é livre, mas não significa que vai te atingir. Porque Deus é maior e Ele é soberano. E um detalhe, Deus sabe como parar o mal que vem contra nós. Deus sabe. Deus nunca perdeu o controle. Deus não perde o controle, Ele não chega atrasado. Então entenda a soberania de Deus. Ele é Senhor até sobre o tempo. Ele é Senhor, Ele já conhece o tempo, Ele já conhece as artimanhas do homem, Ele já conhece, sabe, os efeitos da maldade, da inveja, da contrariedade. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre toda a adversidade, Ele é Senhor sobre toda a doença, Ele é Senhor sobre todo o mal. Então por que eu irei temer? Você sabe que eu pude ver a maldade várias vezes se levantando contra a minha vida, mas Deus sempre esteve me protegendo. Deus está me protegendo, assim como protege você. As pessoas podem tramar contra você, elas podem querer te prejudicar, elas podem fazer de tudo, sabe, para tentar te destruir, para tentar acabar com você, mas Deus é maior. Você tem um Deus que luta por você, Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano. Eu fico imaginando, gente, quanta coisa que se levantou contra nós e Deus não permitiu que chegasse até nós. Quanta coisa, sabe, Deus interrompeu aí no teu caminho, que estava contra você, queria te derrubar, queria talvez quebrar a tua empresa, que talvez iria atingir um filho teu, mas Deus colocou a mão ali e você nem soube, você não teve nem o conhecimento, daquilo, porque Deus não permitiu que chegasse até você. Deus é soberano. É por isso que a nossa vida tem que estar guardada em oração, nossa família tem que estar guardada em oração, tudo que temos tem que estar guardado em oração. Tem dias que é de dor, tem dias que você sofre, mas você tem que entender que Deus está acima daquilo que você está enfrentando. Deus está em cima, muito acima de toda obra contrária contra a tua vida, porque Ele é soberano. Outra coisa que eu aprendo é que Deus luta por quem aprende a permanecer firme. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos. O que Moisés estava dizendo é: não murmurem, não digam que vocês vão desistir, parem de dizer que vocês vão parar, que vocês vão largar tudo. Parem de dizer isso. Deus quer que você permaneça firme. A nossa tendência é querer correr,
é agir na carne, é tomar decisões no impulso, mas há batalhas que não se vence com desespero, vence-se com confiança. Salmos 46 para ti hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há momentos que a maior prova de fé não é correr, é permanecer de pé, diante das acusações, diante da crítica, diante da maldade. Não é agir, é confiar. Não é se mover com pressa, é esperar até Deus agir. Tem batalha que você só vence quando para de se debater e você começa a descansar em Deus. Sabe quando você tenta resolver um problema e você não consegue? E você se vira para um lado para resolver, e se vira para o outro para resolver, e tenta de lá para resolver, e tenta daqui para resolver, e não tem meio de vencer aquilo. Você sabe, já passou por isso? Bem, se você está enfrentando uma coisa assim, talvez uma oração resolva tudo. Aí você diz assim: como assim uma oração vai resolver tudo? Eu já tentei resolver esse problema aqui, sabe, de N maneiras. Eu já contatei todo mundo, eu já chamei todos que eu conhecia para me ajudar. Ninguém conseguiu resolver esse problema para mim, mas Deus consegue. Faça uma oração e diga: Deus, entra nessa batalha aqui, entra nessa batalha, porque eu não vejo saída, eu não vejo meio, as coisas não estão se encaixando, eu acredito que eu vou perder essa batalha. Mas se você confiar em Deus, Deus vai entrar nessa situação. Se você confiar em Deus, Ele vai fazer uma coisa nova. Deus vai agir. Deus é Deus e quer mostrar a glória dele para você. Outra coisa que eu aprendo é que a vitória, ela exige que você esteja no lugar certo. E Neemias disse: no lugar em que ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. Isso fala de território, de alinhamento e de posicionamento. No espírito, lugar importa. Pode não importar para algumas pessoas, mas no reino de Deus, no reino invisível, o lugar aonde você está importa. Muita gente quer vitória, mas ela não quer permanecer no lugar que Deus determinou. Nós temos que estar onde Deus determinou. Aonde Deus determinou, é ali que nós devemos estar. Quer a bênção, mas não quer permanecer aonde Deus plantou. Quer o milagre, mas vive saindo do centro da vontade de Deus. Quer a proteção, mas abandona o território espiritual onde Deus te guarda. A Bíblia diz no Salmos 1, verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore, ela não prospera porque está plantada. Ou seja, aliás, a árvore prospera porque ela está plantada em um lugar. Assim nós vamos também prosperar e vencer se permanecermos no lugar que Deus nos plantou. Você tem que estar no lugar que Deus te plantou. Escreve aqui nos comentários: eu tenho que estar no lugar que Deus me plantou. Quem sai do lugar que Deus escolheu para ele, perdeu forças, porque existem territórios de obediência, vamos chamar assim, territórios de obediência, porque é nesses lugares de obediência que Deus vai te honrar. É nesses lugares de obediência que Deus, Ele vai derramar um favor em comum sobre a tua vida. Amém? Entenda, você tem que estar onde Deus quer, não onde você deseja. Eu sei que isso é uma declaração muito forte, mas olha, eu falo com conhecimento de causa. Talvez você desejasse estar num outro lugar, vivendo num outro lugar, convivendo com outras pessoas, mas quando Deus te planta num lugar, fica ali. Não deseje sair do lugar que Deus te plantou. Amém? Não deseje sair, porque é naquele lugar que está a tua vitória. É naquele lugar que Deus vai te honrar. É naquele lugar que Ele vai fazer coisas novas na tua vida. Nós precisamos nos mover por uma palavra de Deus, somente por uma palavra e por mais nada. Amém? Grave isso. Você só deve se mover por uma palavra e por mais nada. Essa palavra é uma resposta para alguém que está aqui me ouvindo. Se não houver uma palavra, pode abrir a cadeira aí, senta aí, toma teu café, toma teu chimarrão, vive a tua vida, constrói aí a tua casa, constrói a tua vida, porque
nós só nos movemos por palavras. Se não tiver palavra é porque é para estar aí. Fique em paz aonde Deus te plantou. Fique em paz aonde Deus te colocou. Essa é a palavra, e talvez essa palavra aqui seja para alguém que está me ouvindo. Amém? Deus está visitando a vida do Emilton, que está me ouvindo agora. Tem uma pessoa chamada Emilton, ou uma família que tem alguém que se chama Emilton. Deus está visitando esta casa, Deus está visitando essa família. Em nome de Jesus, com o favor de Deus, não saia da direção de Deus. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Amém? Hoje às 9 da manhã eu vou ter uma live especial aqui, uma live profética, não perca. Amém? E nós também preparamos aqui um kit para você, que é o kit Café com Jesus, 3 devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 3. Olha só, são 3 devocionais que vão abençoar a tua vida. Quem adquirir esse kit aqui de devocional vai receber de presente, tá? Nós estamos enviando de presente esses 2 livros aqui. Um livro que fala sobre visões espirituais e um livro que fala de sonhos. Vai ir junto de presente com esse kit aqui, tá bom? Então, esses 2 aqui vai ir de presente para você. Se você quiser adquirir, vá até o nosso site www.vinicius7.com.br. Também, você que é nosso aluno da Academia aqui no Global, semana que vem, a nossa aula dentro da Academia, que nós estamos falando sobre sonhos, vai ser na quarta-feira. E na quinta-feira de manhã, eu vou abrir uma sala profética só de conselhos para os meus alunos da Academia, onde nós vamos ter um ao vivo, onde você vai fazer sua pergunta e eu vou responder. Vai ser incrível. Se você quer ser nosso aluno na Academia Kingdom, caminhar mais perto de nós, vá até o nosso site www.vinicius7.com.br. Domingo estarei ministrando na Get Church de Curitiba e vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Foi a igreja que abriu as portas para nós, certo? Essa igreja abriu as portas e eu sou muito grato ao pastor dessa igreja e vai ser incrível. Às 10 horas da manhã, vou fazer a transmissão do culto direto dessa igreja. Olha só, o pastor da igreja abriu a porta, inclusive para a gente fazer a transmissão do culto pelo nosso canal. Então vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção, certo? Vai ser uma grande bênção. E quem quiser estar conosco, certo? Domingo, 10 horas da manhã, em nome de Jesus, em Curitiba. Eu quero orar por você, quero te abençoar agora, certo? Tem uma pessoa que está com muitas dores no estômago, muita queimação no estômago. Eu quero orar por você em nome de Jesus, amém? Doce amado Espírito Santo, eu quero profetizar o que está escrito no Salmos 23, as 12 bênçãos do Salmos 23, a orientação divina, o descanso divino, a proteção divina, a justiça divina e tantas outras bênçãos que estão no Salmos 23. Senhor, que essas bênçãos se apeguem a cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração agora. Visita teus filhos e filhas, Pai. Libera do teu poder, Pai, sobre a vida de cada um deles, no nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus Cristo, que essas bênçãos venham envolver a vida dele, venham envolver a vida dela, venham envolver a sua casa. No nome de Jesus Cristo, livra do mal, Pai. Livra do mal, livra, Pai, livra essa família de todo mal. Nós oramos, Pai, para que hoje o Senhor entre nessa peleja, o Senhor entre nessa batalha. Eu quero declarar o que está escrito. Senhor, o Senhor pelejará por nós e nós nos calaremos. Por isso, Pai, te pedimos perdão por toda vez que murmuramos, por toda vez que reclamamos, por toda vez que fomos negativos, Pai, por toda vez que saiu da nossa boca, dos nossos lábios, palavras negativas, palavras maldizentes, palavras que saíram como pragas. Pai, nós pedimos perdão, santifica os nossos lábios, Pai. Santifica a nossa boca, porque cremos que o Senhor pelejará por nós, o Senhor vencerá essa luta, o Senhor vencerá essa batalha. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus entrando nesse tratamento agora, Deus entrando nessa casa, Deus entrando nessa empresa, Deus entrando nesse casamento, Deus entrando nessa relação com os filhos, Deus entrando agora aí, no meio dessa ansiedade, no meio dessa depressão, no meio dessa luta que você está enfrentando. O Senhor pelejará por ti, o Senhor pelejará pela tua casa, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Pai, que a partir de hoje nós declararemos a vitória do Senhor.
nós declararemos a vitória do Senhor. O Senhor pelejará por nós, o Senhor está pelejando por nós, o Senhor está batalhando pela nossa casa e venceremos, porque Ele é soberano. Amém e amém. Glória a Jesus. Você crê nessa oração e nessa palavra? Escreve aqui nos comentários: o Senhor pelejará por mim e eu não irei mais murmurar. Amém? O Senhor pelejará e você não vai mais murmurar. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa oração com 10, com 100, com quantos você puder. Seja uma bênção para alguém, em nome de Jesus.